que você sabe de verdade? O que eu sei de verdade é que a crise, ela não é o fim. A crise não é o fim, ela é uma oportunidade de você se refazer, de você se reconstruir. Não acha que a crise vai te limitar. O que eu sei de verdade. Voltamos, mais um episódio, gente. Hoje a conversa é sobre reputação. Um ativo que muita gente só percebe o valor depois que perde. Olha só, vocês sabem que eu falo muito sobre comunicação aqui nas minhas redes sociais, no meu segundo livro. Só que comunicação não é só presença, não é só fala. Comunicação é percepção e é disso que a gente vai conversar hoje. Reputação não se constrói na crise, ela é testada na crise. Hoje eu recebo aqui o meu amigo Rui Conde, fundador da IT Comunicação, Relações Públicas da VLG, para uma conversa sobre empresa, liderança, marca pessoal que realmente sustenta credibilidade no longo prazo. Rui, seja bem-vindo ao Que Eu Sei de Verdade. Muito obrigado, Darla, é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero te parabenizar pelo podcast. Obrigada. É uma iniciativa brilhante, maravilhosa. Você compartilhar o que você sabe, e você sabe de verdade o que você está fazendo, isso é legal. Então, é você poder compartilhar de forma interativa, né, com o seu público, é muito interessante e inteligente, e as pessoas precisam, né, ter acesso a esse tipo de conteúdo com profundidade. Então, parabéns, é uma honra estar aqui, eu sou super seu seguidor, seu fã, acompanho sua trajetória e você me inspira como, Obrigada, como profissional, sua trajetória, o seu dia a dia, a forma como você organiza o seu planeja, o caos. Porque a nossa vida como é isso. navega o caos, né? Como navega o caos. Dá quase um outro episódio. É isso. Com planejamento, né? Já diria Darla. É então, é um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder contribuir aqui à altura. Não, com certeza você vai. Quando a gente pensou na sequência dos podcasts, seu nome foi muito unânime, assim. Você teve, até te agradecer, né? Você esteve no evento da VLG 360, o time amou a palestra. E é um público diferente, você sabe disso, não é um público que está ambientado ali com o universo da comunicação. Estou aí trabalhando fortemente para cada vez trazer mais esse universo, porque eu acredito na comunicação como um ativo de marca. Sim. O Que Eu Sei de Verdade, ele nasceu e a chamada do podcast já é essa, né? Os bastidores de quem faz acontecer, justamente com essa vontade de como é que eu converso com outras pessoas que são relevantes em outros segmentos e a gente tem uma troca. Talvez eu vou perguntar o que o público realmente tem vontade de saber, mas não tem oportunidade de perguntar. Então a gente vai aproveitar muito bem essa nossa 1 hora. Eu quero ver dar conta, tá, gente? Porque eu e o Rui, juntos, assim... Fala bem pouquinho. Eu falo bem pouco. Ô, Rui, mas conta um pouquinho da IT pra gente. A IT é a sua empresa, acabou de fazer 12 anos. Como é que foi sua trajetória profissional até chegar aqui? Bom, a IT é uma jovem senhora, né, completando 12 anos de muita vida, persistência. Eu uso uma frase, né, que é insista, persista e nunca desista, porque um dia você conquista. Isso é verdade. Em todas as suas frentes de vida, você tem que ser persistente e insistir até a hora que você vai conseguir conquistar o seu objetivo, né? Sim. E a IT a gente está conseguindo, é uma jovem senhora em plena construção, né, alcançar os nossos objetivos, que é justamente implementar cultura de comunicação nas instituições, nas marcas, nas empresas, para as pessoas, para as autoridades, para que as pessoas entendam que comunicação é estratégia, faz parte do seu negócio e da base do seu negócio. A IT, então, tem 12 anos, ao longo dessa trajetória a gente já atendeu mais de 700 marcas, então trabalhou ali a comunicação, a estratégia, né, a reputação dessas marcas. A minha carreira nasce um pouco antes, né? Eu já tenho aí mais de 20 anos de carreira, eu já passei por algumas redações, então passei pela CBN, TV Globo, RBS, depois fui para o outro lado do balcão, que a gente costuma dizer, que é a assessoria de imprensa, então atendi algumas instituições. E nesse atendimento de instituições, dentro das instituições, como o Tribunal Superior Eleitoral, a gente está chegando na eleição, né? Então atuei ali na construção da reputação. Vai ser um ano bem fácil para comunicação. Vai ser um ano tranquilo. E já não era antes, já viu, não era Darla? antes. Quando eu atuei lá, justamente pela temática ser muito polarizada, a questão da urna eletrônica, são temas bem difíceis de... E é tudo muito passional, né? Muito que passional. Aí a estratégia pode sofrer um pouquinho na passionalidade. Sofre, né? mas precisa ter estratégia. Precisa ter estratégia. Aí que tem que ter. Aí que tem que ter estratégia. E aí lá eu vi que existia uma oportunidade
de negócio, porque eu via que os advogados, na época, precisavam se comunicar melhor com o seu público-alvo. E aí te nasce, há 12 anos atrás, mais segmentada no judiciário, porque a nossa primeira conta foi um escritório de advocacia. Só que ao longo do caminho a gente foi crescendo e vendo as oportunidades. Hoje a IT ela atende diversos setores, então infraestrutura, sistema financeiro, tecnologia, sustentabilidade. Eu acabei de sair de uma reunião que eu conectei o ESG com a construção pesada. Isso é muito legal, né? Você poder fazer... Parece que é conflitante, né? Parece que é conflitante, mas tem tudo a ver, né? Então a IT nasce segmentada, mas hoje ela abre núcleos especializados em diversas temáticas e a gente trabalha na construção de reputação dessas marcas, como você disse, de forma consistente, de forma planejada, organizada, para que elas se posicionem, né, para que elas tenham presença, para que elas possam comunicar o que elas de fato precisam comunicar. Porque não é fácil comunicar. Comunicar requer técnica também. Né? Não é assim, tem gente que tem habilidade, que nasce para aquilo. Mas se ela não se desenvolve, ela não consegue. Mas eu acho que até para quem nasce, se não tiver intencionalidade também, você dispersa energia, né? Dispersa energia. Quando a gente se conheceu, foi um casamento ali perfeito da IT com a VLG, porque, primeiro, você conhece a dinâmica de Brasília, né? Sim. Que é diferente, assim, eu já tive a agência de São Paulo e são todas ótimas, todas, né? Tem várias que são ótimas, mas Brasília é uma caixinha diferente. As coisas são feitas de forma diferente aqui. Mas também me chamou muito a atenção a tua interdisciplinaridade, a experiência múltipla, mas a forma como você traz a comunicação, como eu disse, como um ativo de marca mesmo, pensada no negócio, né? E aí quando você não tem esse olhar, você deixa um vácuo que hoje te custa pouco, mas no longo prazo, né? A comunicação, ela, como eu falei, agora no Brasil a gente está começando a enxergar a comunicação como parte da estratégia do negócio. Mas se a gente soubesse isso antes, ou se as empresas que iniciam uma trajetória, uma jornada, entendem isso no começo... Quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor, porque é isso, é uma construção. Você nunca vai estar pronto, você nunca vai chegar no seu ápice, mas você precisa alimentar aquela plantinha todos os dias. Você precisa todo dia construir algo. Você precisa ser presença. Às vezes, a reputação, né? Existe uma discussão teórica, né, que muitos dizem que a reputação é intangível, aí hoje já há uma frente falando que ela é tangível. Eu acredito que seja tangível, mas ela nem sempre é percebida. Porque a gente não consegue perceber quando você está construindo de fato um caminho de comunicação, um caminho de presença. Isso daqui é reputação. Isso daqui que você está fazendo é uma construção de um caminho sólido, consistente, porque você está mostrando que a Darla de fato, para além de uma comunicadora, uma especialista em fazer acontecer. Ai, que incrível. Gente, esse corte tem que sair, tá, produção? Cara, mas olha só, vamos falar especificamente no tema reputação. Existe diferença entre marca forte e reputação forte? Existe diferença. Marca forte é a marca que não necessariamente tem uma reputação forte. O que eu acho? Marca forte, ela de repente aproveitou algum hype, né? Não necessariamente ela construiu uma trajetória. Então, existem marcas fortes que a gente enxerga e elas vão viralizar, vão vender muito, mas será que elas vão se sustentar no tempo? Será que elas vão conseguir trazer outros hits, trazendo para o cenário da música, né? Será que elas... E aí a reputação, a construção da reputação forte que vai diferenciar a marca que é forte e que por algum hype aproveitou essa oportunidade, surfou aquela onda, e da marca que construiu o seu legado para um médio e longo prazo, né? Então, assim, a reputação, ela diferencia a marca e o sucesso da marca nessa trajetória, né? E nessa consistência. Eu adoro falar a palavra consistência. Eu acho que aqui
A gente vai falar consistência o tempo inteiro. Porque é isso, né? A gente precisa ser consistente. Com o mundo que a gente está vivendo, Darla, comunicacional excessivo, né? Com muita informação. Muito barulho. E é o tempo todo um hype, o tempo todo alguém gritando mais. É muito difícil você se manter consistente. Até cansa. Cansa, porque você tem que se reinventar, você tem que abrir caminhos, você tem que entender o cenário, se adequar ao momento, mas é fundamental que você esteja dentro do seu planejamento e do seu foco para que você consiga lá na frente, no curto, médio, longo prazo, alcançar os seus objetivos, porque aí são camadas. No meu médio prazo eu tenho X objetivos a serem alcançados, no meu longo prazo eu tenho Y objetivos. Então assim, eu preciso criar uma narrativa perene, que eu consiga me estabelecer e ser visto como, para além de algo somente forte do momento, mas algo forte. Não é hypado, é forte de verdade. De verdade. Né? Nossa, você falando isso, assim, meu time, óbvio, tá aqui na produção uma boa parte, e a gente tem uma história de construção disso muito forte, né? A VLG vai fazer 10 anos. Eu assumi com essa diretoria que está agora, gestão da empresa, há 3 anos. E é exatamente essa trajetória. Sim. Tanto que no primeiro ano, a gente até falou, pô, não é hora de contratar um relações públicas. A gente tem que ter um site bom, tem uma fundação aqui para fazer. Claro que pode ser sim a hora, eu sei disso. Inclusive antes da empresa nascer. Mas a gente, como já tinha um direcional de para onde ir, a chegada de vocês veio no momento certo. Porque assim, meio que com os meus braços eu fui sozinha até aqui. Sim. E para determinado empresário, isso é desde o dia 1 ou do dia 0. Porque não tem essa habilidade que você tem. Porque não tem habilidade, a experiência, talvez. Mas chegou um momento que aí, assim, é a consistência, só que tem que vir estratégia técnica. É o momento que, assim, e falar de consistência para mim é um ponto muito importante, porque é o que separa adulto de criança. E eu falo isso o tempo inteiro. Separa adulto de criança. Eu tô gravando conteúdo há 10 anos. Sim. Faça chuva, faça sol. Esses dias era véspera de feriado, eu tava exausta, um dia lindo lá fora, e a gente fez uma diária inteira de gravação, porque eu ia ter um mês super desafiador. Sim. E eu falo isso muito com o time de marketing, né, da XP, que eu sou embaixadora. Eu não vou ser a que vai ter mais visualização, provavelmente. Não vou ser a que vai... Mas eu vou sempre entregar conteúdo de qualidade, dia após dia, no calendário, que tende a não falhar, a não ser que realmente aconteceu com o BO de sistema. E na minha visão, eu ganho o jogo na consistência. Você falou uma coisa muito importante, Darla. Eu não vou ser a que, de repente, vai ter mais acessos, mais visualizações. Mas a gente não precisa se preocupar necessariamente com isso. Assim. Isso, para mim, é muito periférico. Porque, entrando nesse mérito da consistência, na lógica da consistência, você criar uma dinâmica de que você está falando, e aí vem uma outra palavrinha muito importante, que é a repetição. Reputação se constrói por meio da consistência, mas da repetição. Às vezes, o que você vai falar 20 vezes só vai ser captado na 20ª vez pelo seu público, por quem você quer, de fato, alcançar. E você não precisa se preocupar em criar um conteúdo que vai viralizar. Você precisa se preocupar em comunicar o que você precisa comunicar. Bem, de forma objetiva, direta. E aquele conteúdo que vai ser visualizado ali por 100 pessoas, ele vai tocar o coração daquelas 100 pessoas de forma mais assertiva, de repente, do que um conteúdo que você vai fazer para viralizar. Então, assim, essa preocupação é uma preocupação dos tempos atuais, né? E vamos falar real, é uma preocupação egóica, né? Egóica. Porque todo mundo quer view, quer seguidor, e claro, a gente tá falando tudo isso, mas, poxa, também tô crescendo a minha base de seguidores. Claro. Mas a minha visão sobre isso, depois de já ter sofrido com isso, eu tenho que olhar para aquilo ali, ter orgulho do que eu tô fazendo. E aí, um outro ponto como criadora de conteúdo, tem que ser coerente com o posicionamento da VLG. É isso. Então, assim, em detrimento dessas duas coisas, eu ter orgulho do que eu tô fazendo e ser coerente com o posicionamento da minha marca, eu abro mão da visualização, sim. É isso. Porque eu prefiro dar check aqui. O dia que eu consigo, num conteúdo, bater os 3 pontos, maravilhoso. Ótimo. Mas dos 3, com certeza, a visualização hoje é a que eu menos me preocupo. Isso é interessante e diz muito sobre a profissional que você é.
A gente está fazendo na IT um trabalho para algumas influencers que têm bastante visualização, elas têm bastante seguidores, e elas estão num momento de transição de carreira e tal, e muito preocupadas, óbvio, com a visualização, né? Mas elas têm um objetivo de negócio. Não adianta elas construírem algo superficial, não adianta elas construírem algo que não vai dar a elas a credencial para lá na frente elas conseguirem captar o objetivo de negócio delas, que é rentabilizar, criar um produto, porque existem pessoas aí que têm milhares de seguidores, muita visualização, mas não converte, não vende. Então, assim, isso já é a prova de que não é o caminho. Você tem que criar jornadas. Eu acredito na criação de jornadas persistentes, consistentes, que você vai criar uma narrativa de acordo com o que o seu público quer ouvir, e aí eles vão entender a sua mensagem e eles vão ser consumidores fiéis. Não adianta você simplesmente criar um monte de conteúdo viral e não comunicar, e não vender, e não converter. Então, assim, eu acho muito mais inteligente quem trabalha com audiência e pensa como você. É melhor você captar 10 do que não captar 10 milhões, entendeu? Ah, mas eu tive 10 milhões de views, mas eu não captei ninguém. Sim. Claro. E é isso, né, que acontece. É isso que acontece. Não, e quando eu já tive alguns vídeos virais, assim, o público que vem não é necessariamente o seu público, né? Não no meu caso, que é mercado financeiro, um público mais executivo. E acho que até a gente falou um pouquinho sobre essa próxima pergunta, mas na sua visão, o que as empresas mais confundem sobre posicionamento? O que as empresas mais confundem sobre posicionamento? Posicionamento é muito do que elas têm como estratégia base, né? Então as empresas confundem o que está no hype, se elas precisam surfar nessa onda necessariamente. Eu não acho. Saíram agora uma onda, né? As figurinhas da Copa do Mundo, trazendo para uma coisa bem básica, né? Figurinhas da Copa do Mundo. Vamos surfar nesse hype? Será? Será que essa é uma boa pergunta, assim? Não necessariamente. Isso não fala com o seu público. Por que você vai falar? Por que você vai trazer? O seu público vai olhar aquilo e vai falar, mas esse eu não entendi, porque ele nem consome isso. Então as empresas se confundem nisso. Elas acham que por causa desse mundo acelerado, desse mundo hiper conectado, elas têm que falar o tempo todo sobre o que está acontecendo. Não necessariamente. Poxa, você tem a VLG, né? Você é CEO da VLG, do mercado financeiro. Tem coisa que não passa pelo cabe. Seu mundo. E também, vê se você concorda com essa colocação. Até vou parafrasear minha amiga Clara Sodré. Tem coisa que não cabe na profundidade que precisa, não cabe ser tratado numa rede social ou num post de 30 segundos ou num tweet, que não é mais tweet, é X. Não cabe ali, então não vale levar pra lá. É isso. Né? É isso. Sabe, você falando, né, sobre posicionamento. Desculpa. Hoje a gente tem a crise da palavra crise. Você soltou um conteúdo sobre isso esses dias? Eu escrevi um artigo. Eu salvei pra ler depois. Viu como eu também sou seguidora dele, gente? Na verdade, uma colega nossa, jornalista, falou isso numa análise política dela. Porque hoje a gente vive numa eterna crise, né? Crise o tempo status inteiro. quo é crise. Em ebulição. E a crise, ela precede a não construção equilibrada da reputação. Se você não conseguiu construir um caminho reputacional equilibrado, você está muito mais suscetível à crise. E quando a crise te pega, meu amigo, a contraprova de que você é de fato especialista, de que você não está envolvido nessa crise com até os pés, até a cabeça, enfim. Você precisa ter uma reputação sólida, uma reputação construída para, inclusive, se blindar das crises, né? Mas voltando na questão da crise e do posicionamento. Hoje eu considero que é a crise da palavra crise. Essa colega, a Basília Rodrigues, fez um comentário no SBT News sobre a crise da palavra crise, e eu fiz uma análise, né, em cima dessa frase. Porque é isso, as pessoas, elas tendem a valorizar todos os assuntos e elas acham que elas têm que se posicionar sobre tudo. Nossa, né? é e isso, aí, gente. você traz a crise para você. Né? Isso é um perigo também. Exato.
muito. Você tem que saber o seu limite. Você vai dar um palco para um negócio. E um tanto de especialista em nada que fala de tudo. É o que mais tem hoje. hoje. É o que mais tem, eu fico impressionada. É o que mais tem hoje. Isso é perigoso. Na internet é perigoso, né? Porque você não pode associar a sua marca a determinados temas. E a reputação, a construção da reputação, ela te traz essa preocupação. A gente, quando vai fazer uma construção de marca, construção de posicionamento, a gente analisa os riscos e as temáticas que são perigosas, né? Então, assim, qualquer instituição hoje, seja ela publicamente exposta ou não, algo que atue mais nos bastidores, elas estão vulneráveis, elas podem ser afetadas por uma hiperexposição, por uma crise. Sim. Porque, de fato, o mundo está complexo. A gente está vivendo um excesso informacional que a gente não consegue controlar. E se você se posiciona errado, se você, por exemplo, coloca o álbum de figurinhas para uma empresa X que não tem nada a ver e alguém interpreta aquilo de outra forma, isso daí pode potencializar e criar uma verdadeira crise. Né? E a comunicação é sempre sobre o outro, né? Esse é um exercício constante que a gente faz, assim, na VLG. Até minha área mesmo, né? Bom, dentro do grupo, são 4 macro diretorias, todo mundo responde para o CEO e tá tudo ali, mas a área de gente e marca tá plugada diretamente em mim. E eu falo muito isso para eles, assim. O nosso negócio aqui dentro, o nosso cliente é o cliente interno. Sim. Eu preciso que eles sejam capazes de, na interface com o cliente externo, passar todas as premissas da marca. E aí o diabo mora no detalhe, né? O diabo mora no detalhe. O diabo mora no detalhe. Como é que a gente consegue, então, que a percepção do nosso posicionamento... E por que a gente pauta muito o nosso discurso na excelência? Porque se eu for escolher alguém para cuidar do meu dinheiro, eu quero alguém que seja excelente. Claro. Eu quero alguém que realmente consiga me sentir seguro. É isso. E é um exercício de construção diária que a gente não pode deixar de lado, porque é o que você falou. A hora que vem uma crise, se você não está posicionado, essa onda te leva, né? E é muito mais fácil você ser derrubado. Agora, uma coisa que é interessante, né, Darla, que aí é uma virtude de vocês e é uma virtude sua, mas que eu acho que tem que servir como inspiração. Você internalizar a cultura da comunicação, da identidade, da marca, como parte da cultura mesmo da empresa. E você conseguiu fazer isso muito bem. E aí, respondendo a sua pergunta, né, como fazer isso? Criando uma jornada, né? Você cria jornadas de branding, né, de marca, de posicionamento. Você não se comunica somente por uma via. Você faz o que eu sei de verdade, que é seu, é a sua mensagem, mas você tem várias outras mensagens embutidas. Lá na VLG tem quadros, tem a comunicação que você faz, que eu sou um fã do posicionamento por meio dos brindes. Tudo isso é reputação, tudo isso comunica e tudo isso constrói um ecossistema muito forte de identidade. E então, assim, se as empresas, pequena, média e grande, entenderem que o caminho para o sucesso e para uma reputação forte e sólida está nos detalhes, está verdadeiramente nos detalhes, mas principalmente na internalização e da necessidade de se ter uma cultura de comunicação. E comunicação não é só rede social. As pessoas acham isso que a gente precisa, né? Não é. Precisa deixar claro. Comunicação, ela é um ecossistema, né? Ela é uma engrenagem que ela tem que estar conectada à parte do branding, né? A parte do brinde, a parte do evento. Então ela está toda interligada. Se você falha em infelizmente você não vai ter o ciclo fechado, né, redondo. E aí eu te falo assim, né, eu vendo de fora, mas de dentro também, né, vocês conseguem fazer isso muito bem, né? Por quê? Porque você tem essa visão. E aí como que eu vou colocar essa visão em outros empresários que não têm a mesma visão? Eu acho que é uma missão difícil, mas por meio de capacitação, né? As pessoas precisam buscar. Mas eu falo muito disso, tá? Eu faço muita reunião com colegas CEOs de outras operações, inclusive de outros nichos, né? Sim, outros gestores, outros nichos, mas muita gente no mercado financeiro. Cara, você não precisa saber fazer, você precisa contratar alguém bom que faça e saber escutar. Porque algumas coisas, principalmente quando você tá nessa criação de jornada bem no começo, são
ilógicas. É. Imagina, eu cheguei há 2 anos e falei assim, então, quero patrocinar o Clube do Livro. Olharam pra mim e falaram, hippie, né? Mas a gente viu que isso virou um ativo, assim, para além das conexões que a gente criou e dos negócios que foram gerados, existe um ativo de posicionamento da marca virar referência em criação de capital intelectual, que é. E tanto que eu e a Renata Monerá, a gente gravou o primeiro episódio. Sim, eu assisti, muito bom, né? Ela é maravilhosa. A gente falou muito disso, assim, não é que a gente inventou o Clube do Livro, pelo contrário, tinha números. Só que a gente tava com a prancha de surf olhando e pegou onda no comecinho, na hora certa. A gente surfou a onda inteira, porque a gente comunicou isso muito bem, porque a gente... E aí, eu acho que 2 coisas muito legais que você falou que eu quero deixar pra audiência. O primeiro é que não é um trabalho que vem assim. Então, pra gente, fortalecimento de marca virou um dos 5 pilares do negócio, lado a lado com o resultado do negócio, tá? Então, tem governança, compliance, fortalecimento de marca, são 5 pilares. Esse era muito importante e tá no mesmo patamar, não tem peso diferente. E segundo, você tem que saber pra onde você tá indo. Porque senão você começa a gastar, e aí... Assim, brinde, evento, vai até onde seu bolso deixa. Só que se você não tem propósito com aquilo, se não tem jornada, se não tem coerência, se não tem repetição, eu juro pra você, gente, você vai gastar um dinheiro do cacete, vai virar nada. Não vai virar negócio, não vai virar lead. A pessoa vai ter uma experiência boa, mas não vai nem lembrar qual foi a marca que levou. Hoje, a jornada de um cliente nosso que é convidado... Pô, a gente vai ter um evento agora, semana que vem. Eu tô fazendo o convite pessoalmente. Legal. O assessor de investimentos falou o que era, a pessoa disse que tinha agenda. Eu entrei em contato para me certificar de que a pessoa vai. É uma outra história. Eu vou receber essa pessoa no dia. Então, você traz a pessoa pro teu universo, cuidado, atenção. A gente tem, por exemplo, uma dinâmica de sempre ter um FT Movie, um videozinho que conta a história do evento. Verdade. E agora a gente começou a mandar isso pro cliente que foi e pro cliente que não foi. Legal. Fala, você perdeu dessa vez, mas na próxima... Aí. Então, isso vai trazendo cada vez mais a pessoa pro teu universo. Pra tua referência visual, pra tua história. Olha eu, gente, querendo ensinar a pessoa da reputação. Não ensinar nada, eu aprendo muito. Ó, vamos seguir aqui. Na sua opinião, o que sustenta a reputação no longo prazo? A gente até falou bastante disso, a gente falou, né? Mas voltando, né? E bem ligando ao que você falou. O que sustenta a reputação no longo prazo para além da consistência, né, e dessa persistência, eu acho que é o planejamento, né, Dala? Você precisa ser planejado e estratégico. Nada disso acontece, a reputação ela não acontece e você nunca vai conseguir construir um legado se você não tiver essas 2 palavrinhas, né? E é fundamental, porque se você fizer tudo isso e não tiver um planejamento e uma estratégia, você não vai comunicar para ninguém, é o que você falou, você vai gastar rios de dinheiro para fazer brinde, mas para quem? Para quem? Então é preciso entender o que você quer, para quem você quer se comunicar e é isso, assim, ter líderes que vão ser responsáveis por essa jornada. Você é a líder que é responsável e faz acontecer, mas nem todo mundo tem essa vocação. Então, identificar dentro das empresas quem é essa pessoa quem aberta. Que é o padrinho, né? Quem é o padrinho? Aberta a essas experiências, com a cabeça aberta, né? Porque a comunicação, ela exige isso, né? Porque é isso. Gente, eu vou patrocinar o Clube do Livro? Sim. Por que não? E o que tem por trás disso? Tem que trazer um entendimento, né? Mas a pessoa que é somente business talvez não enxergue. Mas ela precisa ser aberta para um novo mundo. Não, e eu falo muito disso porque se a gente pega empresários como nós... Sim. A gente briga com empresas que têm bolsos infinitamente maiores. Infinitamente maiores. Então, se eu não pensar estrategicamente na utilização do meu budget, se eu não pensar estrategicamente na história que eu quero contar, eu não tenho como brigar com o bolso de outros grandes do mercado financeiro. Então, acho que o lance da estratégia e do planejamento, ele vem até... Aí entra o lado... gestão racional de recurso. E o recurso que eu falo, gente, não é só recurso financeiro. Não. É energia, é todo o ativo intelectual que você tem ali para colocar. Eu não consigo abraçar todas as frentes. Então, as frentes, e aí a gente foi construindo o calendário da VLG, é muito legal.
É um calendário, inclusive, esteticamente bonito de ver, porque as coisas têm sazonalidades, assim. Então, tem o período que começa a jornada do livro, né? temporadas. Período que começa a jornada do livro e quando encerra. Aí dentro dessa agenda tem todo um cronograma. Aí tem o período que começa a jornada do vinho, o período que encerra. Do tênis e o período que encerra. E geralmente vem com uma data ou de algum parceiro nosso que vai fazer algum evento grande, ou de uma data comemorativa que seja relevante. Então, a nossa jornada do livro esse ano tá bem cheia, até porque eu lancei um livro esse ano, mas fica tudo muito amarrado. E aí parece que eu tô em 700 lugares ao mesmo tempo, mas eu não tô. Eu só estou nos lugares certos com a história certa, começo, meio e fim. Sim. E isso é muito legal. Tanto que o nosso calendário esse ano é bem parecido com o do ano passado. Mas isso é a mágica do planejamento, né? Exatamente. É a mágica do planejamento, que você ensina muito e que é fundamental. É. Na minha opinião, se você não tem planejamento, é isso, né, gente? Você tem que, no domingo, saber o que você vai fazer na semana inteira. Pelo menos minimamente. Eu sei que as agendas mudam, as coisas, né? Mas assim, na comunicação não é diferente. A comunicação, ela precisa de previsibilidade. Ela precisa que você mapeie cenários, faça leitura de cenários. Porque é isso, ela é mutante, ela é dinâmica, mas ela precisa de uma organização para de fato acontecer com força, com Não, e até para você energia. pivotar, né? Pô, eu tô aqui no meu caminho, aconteceu um negócio diferente, tá. Mas eu tava no meu caminho já, então eu vou aqui, volto e sei pra onde voltar, Sem entrar em pânico. Sem entrar em pânico. Eu tive uma conversa hoje, inclusive, no dia que a gente tá gravando podcast com um dos meus sócios, que tá fazendo um trabalho muito bom, assim, individual ali, e eu acabei de oficializar a vinda dele pra estratégia da VLG mesmo, né? E aí o que eu falei pra ele foi, em tempos de turbulência, quem vem de calma vira rei. É isso. A gente vem de... E assim, tô no mercado financeiro há 20 anos. Todo ano eu repito a mesma coisa. Mas nunca tá calmo. Nunca tá calmo. Só que em ano eleitoral é o não tá calmo com pitadas de pimenta. É isso. Qual é, na sua opinião, olha eu perguntando, né? Claro. Na sua opinião, o principal ativo do momento, de hoje? O ativo, assim, além da reputação, enfim, saindo desse cenário, mas trazendo pro ativo da qualidade de vida. Atenção. Que tem muito a ver, sabe com o quê? Com o tempo. Com o tempo. E isso que você falou é justamente, tudo tá atrelado ao tempo. Se você consegue, na turbulência, ser a calmaria, é porque você tá organizado. Então, porque você tem tempo suficiente para pensar mesmo na turbulência. Então, se você consegue se organizar, você vai ter tempo para agir com força, com a energia necessária. Então, e você vai conseguir dar a atenção necessária para aquele produto. Não, e pensa assim, sabe? Eu fico sempre fazendo um exercício como cliente. Porque eu sou cliente de outras empresas, de outras coisas. Sou cliente da minha própria empresa, né? Claro. Se eu tô também. Exatamente. Da sua. Da minha empresa. Se eu tô vendo muita informação, porque você começa a ver noticiário, você sai deprimido. Com certeza. E todo mundo quer vender acesso. Então, as chamadas são muito apocalípticas, sempre todas e tal. Como é que o cliente, para quem que ele vai recorrer? Como é que ele sai dali tentando entender o que é espuma, o que é fato, assim, porque é um filtro, né? Tem espuma, aí tem o fato e tem o que realmente impacta a vida dele. E o nosso lugar, eu tenho trazido isso muito para o Mercado em Pauta, que é o podcast que a gente faz ao vivo uma vez por mês, e quero trazer isso cada vez mais nos vídeos curtos que a gente está criando para o Instagram. Eu, como cliente, quero alguém que resolva. Eu quero alguém que tenha credibilidade, que me fale, não precisa se preocupar aqui, você tem que se preocupar. Eu não quero alguém que me venda o pote de arco-íris, porque não tem, a vida é difícil mesmo, tá turbulento mesmo. Mas beleza, como é que a gente navega isso? Mas você falou uma coisa que está conectada à reputação, né? Essa construção de reputação que muitas vezes a gente não enxerga. Que é justamente isso, por exemplo. A gente vive nesses momentos, a imprensa trazendo no noticiário as crises que impactam, de repente, o seu setor. Sim. E aí eu, como cliente, fico desesperado na outra ponta. E aí, como que a reputação entra? Como que a construção de reputação entra nesse meio? Poxa, se eu sei que você, da VLG, vou dar o exemplo da VLG, está constantemente na imprensa como autoridade do assunto, replicando informações do mercado, da macroeconomia, falando e acontecendo, eu vou ter, pelo menos aí, um ponto de partida de segurança. Então, aquele assunto da crise, do momento, já não vai me assustar muito, ou se me assustar, ele pode ser rebatido com a
peraí, eu dei um Google aqui, a VLG, putz, a VLG é autoridade. Olha aqui a Darla na imprensa. É isso que eu ia falar, a autoridade traz a calma, né? Traz a calma, porque aí você se sente seguro. Então, o meu assessor, ele me traz essa autoridade. Ele fala com autoridade. Ele, por exemplo, um movimento que vocês fazem, ele está no Mercado em um Minuto. Ele está nos dois. Ele está no Mercado em um Minuto e Mercado em Pauta. Poxa, isso pra Beijo, mim, João Pontes. Um abraço. Isso para mim é muito legal, porque eu sou jornalista, eu sei dos momentos de gritaria e, né, da imprensa e tal. Mas quem não é? O meu sogro, que é cliente da VLG também, às vezes ele fica assustado, ele vê uma notícia, o Brasil vai acabar, e meu dinheiro. Então, assim, ter a autoridade da instituição credenciada por veículos de imprensa de nome, né, de renome, e também esse trabalho de comunicação que você faz, mostrando que existem especialistas que dominam o tema. Sim. Não é gente brincando, não é gente querendo só captar e ganhar dinheiro em cima. Não, é gente que de fato domina e que respeita o seu dinheiro, respeita a sua história, né? Não, e eu falo isso muito, adorei que você trouxe a palavra respeito, porque é uma abordagem que eu falo muito. A gente respeita a escolha do cliente estar com a gente. É isso. Ele poderia estar em qualquer lugar, ele poderia estar em qualquer instituição e escolhendo o XP com outra empresa de assessoria de investimentos. Mas ele escolheu estar com a gente. E a gente respeita muito essa escolha. E tem que ser assim. Eu lembro que teve uma época que a gente estava trabalhando no reposicionamento da VLG. E aí a profissional que trabalhava comigo falou assim: vamos colocar que a VLG é uma empresa... eu esqueci qual foi a primeira palavra, mas imaginamos seja... forte e criativa. Eu falei, não, a gente não pode ser criativo. A gente tá lidando com dinheiro. Tudo que a gente não pode ser inventador de moda. Eu não quero criatividade com o meu dinheiro. Exato, você não quer. Então, essa percepção de quem é o seu cliente faz você decidir, inclusive, entrar no Clube do Livro, porque o meu cliente consome. É isso. Meu cliente gosta, o meu cliente gosta de viajar. Sim. Quem é o meu cliente? O que faz sentido para ele? O meu cliente é um cliente que pensa em bem-estar. É isso. É um cliente que gosta de atividade física, porque provavelmente ele é alta performance no trabalho dele, para ele ter conseguido juntar a fortuna dele, ele tem que ser alta performance ali. Então, os valores são muito parecidos com os meus. Então, não é tão difícil assim você criar estratégia quando você entende primeiro quem você é e para quem você tá falando. Porque se existe um gap entre quem eu sou e quem eu tô falando, eu vou focar em quem eu tô falando, muito mais em quem eu sou. É que no meu caso em específico, a persona é muito parecida, né? Os valores, os gostos. Sim. Então, fica mais fácil fazer estratégia. Agora, falando um pouquinho sobre liderança. Essa até é óbvia, mas eu quero muito que você fale sobre isso. Quanto a reputação da liderança impacta a empresa? Nossa. Ele deu até uma respirada assim de... peraí, gente, minha ficha tá de cabeça pra baixo. E a minha produção calmamente me mostrando e eu falo pra vocês. Dá uma viradinha. Dá uma viradinha, querida. Olha, 101%, né? A liderança, ela precisa estar alinhada aos valores, primeiro, basilares da empresa, né? Então, e ela precisa viver isso. Para além de somente transparecer, saber o discurso. E a reputação, ela precisa ser construída de forma individual também, né? Porque a empresa, ela tem uma estratégia, você é representante daquela empresa, só que você vai ser representante daquela empresa em todos os lugares. Independente. Não dá mais pra gente dividir. Hoje, no mundo hiperconectado, não tem como. Não tem a Darla CEO e a Darla somente mãe. Não, é a Darla CEO e mãe. Que encontra os clientes na porta da escola da filha. Que faz academia com os clientes. Então, hoje, essa construção da reputação, ela é diária. E ela, enfim, nos vários canais que a gente tem, né, disponíveis aí no mercado, ela tem que ser cuidadosamente e estrategicamente direcionada. Então, assim, poxa, não dá para Darla, de repente, fazer discurso ideológico de determinado tema que não corresponde à empresa ou que vai afetar a empresa. E vou falar até mais, assim, não dá pra Darla ir bagunçada no supermercado. Não dá, porque a Darla vai encontrar o Obama no mercado o dia que ela resolver ir bagunçada. É esse nível, assim. Não tem como. Não tem como. É isso que você falou. E eu acho que é bem legal a gente estender esse assunto, porque às vezes eu vejo... agora nem tanto, tá? Porque você pega grandes nomes até do próprio mercado financeiro, Guilherme Benchimol,
Sim. vários diretores da XP, vários gestores de outras indústrias, pô, CIMED, Sim. o meu amigo Zuckerberg, Nosso amigo. nosso amigo ali, criando todo um posicionamento que reforça, e você pensa, pô, por que o cara do Facebook, da Meta, na verdade, tá fazendo isso? Ele não precisa mais. Se ele tá fazendo, gente, imagina! Como daí não precisa, pra baixo, né? como que não precisa? É isso. E tem a coisa do, eu não vou ser blogueiro. Não é. Primeiro que Não é eu isso. já abracei o tema, tá tudo bem. Mas não é sobre isso. Não é. É sobre criar influência. É criar mesmo, construir influência. E influência você não cria só no âmbito das redes. Aham. Influência você cria em qualquer lugar, É. né? Então, por exemplo, eu conheci a VLG por intermédio do Marcelo, que é o sócio. Beijo, Marcelo. Um abraço, mas foi aonde? Num evento de vinho. Ali, você continua construindo a sua narrativa, você continua vendendo o seu ganha-pão. Você continua se posicionando como representante de determinada instituição. Eu comentei sobre um assunto, falei que não estava satisfeito, ele falou, você vai ficar satisfeito comigo. E vamos conversar. Então é isso. A gente precisa entender que não existe mais caixinhas, ainda mais nesse mundo hiperconectado. Lógico que você não precisa ser o tempo todo o executivo, mas você precisa entender que o executivo... Você tem um filtro do executivo em todos os ângulos, né? Em todos os ângulos. Você precisa entender que você representa algo que é maior do que você pode imaginar, entendeu? Porque às vezes a gente não tem essa percepção. Poxa, quantos anos? A VLG tem 10 anos. É uma história longa, né? Então não dá para você não entender que a sua atitude aqui não vai influenciar no futuro da empresa. Influencia, você é o representante, você é o líder. E não só para fora, para dentro. Pra dentro. Total. Que é o primeiro lugar que você tem que se preocupar, É o primeiro né? lugar. Porque... O seu liderado, né, as pessoas que estão sendo lideradas por você precisam te ver, te respeitar, e elas só vão te respeitar se você souber se posicionar. E eu te digo até mais, assim, falando especificamente sobre posicionamento digital, mas vale para qualquer coisa. A linha que você coloca vira o limite da empresa. Vira o limite da empresa. Eu falo isso até com relação ao dress code. Assim. Muito boa essa frase. A linha que você coloca vira o limite da empresa. Se eu vou de calça jeans na sexta-feira, e é esse jeans aqui, esse é o jeans que até esse jeans as pessoas vão. Claro. Aí você vai ter um Jeruso confuso que passa um pouquinho, Claro, mas você volta. Mas a linha é essa. O que a liderança tá fazendo, tá consumindo, tá postando, vivendo. E isso fala muito sobre o líder, a diferença do líder e do chefe, né? O líder, ele inspira as pessoas, ele orienta, ele conduz a vestimenta, conduz a postura. O chefe, não. Então, assim, isso é legal porque você tá falando aqui num patamar de líder, de liderança, que é isso. A gente precisa inspirar as outras pessoas, mas a gente precisa ter relação de líder com os nossos liderados, e não de chefe. Eu mando, ponto, acabou. Não, diálogo. Comunicação. E pode contar uma história super engraçada sobre isso. Tem todo dia o nosso look do dia, né? Que inclusive Sim, eu vejo. Assino várias marcas muito legais por causa disso. Mas sabe como é que surgiu essa história do quadro? Eu ia mudar o dress code da empresa. Porque a galera ficou trabalhando muito tempo de pandemia, home office, ladeira abaixo. Desesperador. E eu falei, cara, o jeito de eu começar a comunicar isso pro Brasil inteiro, porque a gente tem unidades fora de Brasília e tudo, é todo dia de manhã mostrando o look que eu tô. Porque eu vou começar a trazer um padrão. Inconscientemente, né? E foi exatamente isso. Eu passei um mês mostrando o meu look, que era exatamente o que eu ia trabalhar mesmo, era o meu guarda-roupa e tudo. E aí, um mês depois, a gente mudou o dress code da empresa. A gente fez uma apresentação, chamou todo mundo e tal. E hoje em dia, você vê meu povo andando por aí, todo mundo fala, nossa, o VLG chegou. Porque realmente é um padrão. E por que isso? Porque lembra do que eu falei? O meu cliente, ele não tem que ficar na dúvida se ele quer ser atendido por mim, se eu sou criativo demais. Ele tem que olhar e falar assim, credibilidade. Ponto. Tem uma técnica de rapport, você já ouviu falar, que é justamente isso, né? É de você tentar ler e fazer a leitura da pessoa com que você está tendo a reunião, ou que você vai vender um produto, para que ela entenda que faz sentido, que ela se espelha. Né? Porque é o espelhamento, né? É o espelhamento. E isso é fundamental na técnica de venda, mas também fundamental na construção de reputação. A comunicação, a reputação, ela não está só limitada à comunicação por meio da imprensa. Não, pelo contrário. É também, né? É uma vertente, né? E fala uma coisa pra gente. O quanto o silêncio comunica? Olha, às vezes o silêncio
é fundamental. E o silêncio é preciso. A gente teve uma situação que eu não posso contar aqui, mas... Eu vou querer saber no bastidor. Eu vou contar. Mas o silêncio é... Sabe, tem um capítulo do meu livro inteiro falando sobre isso. Sim. O silêncio, Darla, o silêncio, ele é... Às vezes, a gente tem que tentar entender quando usar ou não, né? Mas assim, o silêncio hoje em dia, ele é fundamental em algumas situações, ele é necessário. A gente precisa se calar diante de alguns aspectos e ele comunica muito mais do que você ficar gritando. Mas às vezes também o time de não se comunicar, né, de demorar, isso é muito difícil. E isso daí é só com a experiência, com o profissional, né, assessorando, que vai conseguir te direcionar. Porque é isso também, se você demora para se comunicar, se você fica em silêncio muito tempo, você acaba se perdendo e acaba perdendo a oportunidade. Porque é isso, geralmente você precisa ficar em silêncio em determinados aspectos para se comunicar bem ou para comunicar determinada situação, mas às vezes você precisa entender o timing desse silêncio, que ele tem um timing, né? Às vezes você precisa só deixar o momento do ápice, do auge passar, né? E, por exemplo, eu ao longo desse início do ano, né, eu já geri algumas crises, né? Eu fiz gestão de crise comunicacional em algumas instituições, autoridades, enfim. E uma dessas perdeu o timing. Ela achou que ela precisava ficar em silêncio, e ela de fato precisava, mas era por um período. Só que ela esqueceu, e aí o silêncio se manteve, só que veio outra crise. E aí, como você não se posicionou na primeira, o tombo vem acumulado, né? Vem acumulado, e a internet, ela cobra em dobro. Tem memória infinita. Memória infinita, mas vem cá, você não era essa pessoa dessa crise aqui, por que você ficou calada? E bate a porta, reclama. Então, assim, ele é importante. Ele é fundamental, eu diria. Em doses homeopáticas. Em doses homeopáticas e de forma estratégica, né? Saber o timing certo para voltar a falar ou para falar, né? Agora, Rui, puxando esse gancho um pouquinho de timing e doses homeopáticas, como é que a gente constrói uma marca pessoal no digital sem virar personagem? É difícil, né, Darla? É complicado, mas não é impossível. Primeiro que você tem que entender quem é você, né? Você precisa fazer um trabalho de entender para quem é você primeiro, como você falou. Minha empresa, o que ela é, né? Para quem eu vou falar, qual é o meu objetivo? Se você não sabe isso, você vai começar a atirar para todo canto e não vai ter resultado. Sim. E vai tentar só surfar nas ondas do momento e sem muito objetivo. Então, o que vai te diferenciar é tentar estruturar a sua voz, o seu tom de voz. Quem é a sua persona? Construir essa persona. Poxa, você é uma marca, né? Você comunica muita coisa. Mas se você não souber quem é a sua persona, para quem você comunica, qual é o tom de voz interessante, o que não falar, quais marcas não se associar. Total. Então você precisa ter tudo isso muito bem mapeado, porque se você não tiver, você pode cair na armadilha do personagem. Porque aí você vai tentar copiar alguém. Você vai tentar... E é legal você se inspirar. Eu tenho certeza que você se inspira em muita gente boa. Só que você construiu a sua persona. Você conseguiu desenhar a sua persona. E aí você vai moldando a sua atuação online. Mas tem gente que não consegue entender para quem e como ela é e para quem ela deve se comunicar. Eu acho que pra gente que não sei, fique muito à vontade de discordar, mas a minha visão, assim, pelo menos a forma como eu encaro isso, a minha profissão não é ser influencer. Sim. Mas eu sou criadora de conteúdo, sim. Também. Mas não é 100% da minha profissão. Minha função é gerir um grupo financeiro. Mas isso aqui é um ativo de marca muito importante. Então, eu acho que... E aí foi uma construção também de eu entender até onde eu estou confortável em mostrar. Não é reality show. A minha vida não é tão interessante assim. Eu não tenho que mostrar tudo, eu não tenho que falar tudo. Nem tudo que pode parecer muito legal. Eu vou dar um exemplo que eu não contei pra ninguém. Em função do trabalho do meu... Não contei pra ninguém assim, né, gente, em público. Mas em função do trabalho do meu esposo, eu vou a determinados eventos, ou frequento... Só que isso aqui não tem nenhum... E são super legais, o ambiente diplomático e tudo. Mas isso aqui não tem muita conexão com essa persona da mãe, empresária, que tá trabalhando, que tá fazendo e tal, tal. Né?
Por que postar? Por que poluir? É. E por que gastar a atenção do meu público? Mas as pessoas iam se interessar. Sim, mas eu não tô lá pra isso. Eu não sou a influenciadora de lifestyle. Não é isso que eu tô lá. Eu estou lá falando do que eu acredito como gestora de uma marca dentro do mercado financeiro. É isso. Então, o VLG vai estar de pano de fundo sempre. E essa coisa da mãe empresária, vida corridíssima, carreira, comunicação, isso entra como quase que o caminho pelo qual eu apresento a VLG. Mas você tá vendo que você me falou uma coisa porque você... não faz sentido eu publicar determinado conteúdo. É porque você já tem, de forma muito concreta, a sua persona. Você construiu a sua persona. Pode ter demorado. No seu caso, eu acho que não, porque você é uma pessoa super antenada, ligada à comunicação, então você deve ter feito um trabalho, né, por trás disso. Mas quem não é, precisa ser mais reflexivo, né? E de direcionamento profissional mesmo. Exato. Porque assim, não é fácil essa consistência de sempre estar com criatividade para postar determinados conteúdos. Tem dia que você acorda de saco cheio, você é uma executiva, você é CEO. Nem sempre você está com ideias brilhantes, né? Nem tempo, nem energia, nem bateria social. E você ainda tem uma filha no meio do caminho, maravilhosa. Então assim, não dá pra você achar que isso é brincadeira. É muita responsabilidade. Isso aí, olha outro corte. Isso é muito verdade. A partir do momento que você entendeu que você, como líder, é um ativo da sua marca, até porque se você não estiver fazendo isso, cuidado, né? Tá deixando um vácuo de poder muito grande aí. Mas enfim, a discussão para outro dia. Para outro programa. Para outro programa. Mas quando você entende que isso aqui faz parte da sua estratégia de negócio, aí é levar a sério. Aí não tem essa de eu tô cansada. Você tá, mas você tem que estar organizada pros dias que você tá cansado. Você tem que ter gaveta. Pô, a gente tava conversando quando o Rui chegou um pouquinho sobre a programação que a gente chama de gaveta, esse estoque de conteúdo, né? De gaveta, porque eu vou ter mesas com muitas viagens. Sim. Então, como é que eu mantenho consistência? Trazendo isso pro meu planejamento e me antecipando. Então, é levar a sério mesmo, não é brincadeira. Não vai ser um vídeo que vai fazer você ter autoridade. Não é. Não é somente um vídeo. E é o que você faz. É a repetição. É repetição. É repetição. Mas para isso você precisa ter organização, planejamento. E isso não é brincadeira, gente. Porque aí a gente volta lá pro início da nossa conversa. Qualquer deslize vai ser usado contra você. Com certeza. Então, assim, se você acha que se posicionar publicamente, no caso, não ser influencer, né, mas se posicionar publicamente, utilizar essa ferramenta como parte da sua estratégia de negócio é simples, que você pode simplesmente sair daqui, ligar a câmera e gravar um conteúdo, não é isso. Não é isso, você tem uma responsabilidade, porque, Darla, você tem pessoas que seguem você, tem pessoas que te observam 24 horas e que vão... que seguem o seu estilo de vida, que pegam suas dicas. E aí, se você faz. Consomem o que eu consumo. E consomem o que você indica. O que eu indico. Então, assim, se você de repente sai da rota por um deslize ou por uma falta de organização, você vai estar impactando a vida daquelas pessoas. É uma responsabilidade tremenda. Tremenda. Então, assim, não dá pra achar que só porque é rede social é brincadeira. E que vale tudo, né? Isso de aprender a dizer não é muito importante. Eu digo mais não para marcas do que sim. E são marcas que eu até... Algumas, né? Outras não mesmo, mas algumas eu falo, cara, eu até trabalharia com você. Mas eu já tenho uma marca muito parecida aqui. O que eu vou comunicar para o meu público? Coerência, né? Cadê a coerência? Poxa, eu tava até brincando com o pessoal, falando sério, com o pessoal da Clínica Corpóreum. Eu já tô com eles, esse é o 3º ano. Como é que eu vou levar uma outra clínica agora? Não faz sentido. Não faz sentido. E outra, vamos supor, né? Outra coisa que eu vejo e já vi, tá, Darla, que é um grande erro. A influencer parou de ter a parceria e ela para de recomendar. Peraí, você recomendou 10 anos aquela marca e agora ela não presta. Eu já vi influencer falando pra não seguir, pra não comprar. Raro, mas acontece muito. Então, mas, ó, de novo, aí volta a questão da estratégia de comunicação. Porque essa pessoa provavelmente, não sei, mas se a gente for esticar o caso, tá fazendo um review do estômago, né? Agora que não me pagam, o contrato acabou, não presta mais. Sério? Então sua opinião não vale tanto assim. É a contradição. É a contradição, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu acho que o lance da pausa vem também dessa história de calma, eu tô respondendo passionalmente. Isso. Eu vou responder, inclusive, a um estímulo externo, uma crise, uma situação passionalmente, ou isso
isso tem a ver com o meu posicionamento? Sim. Porque senão não me diz respeito. Não é sobre mim. É isso. E quanto mais clareza você tem disso, mais fácil é fazer a sua estratégia. É isso. Você sabe muito mais onde dizer não do que sim. E se você não consegue fazer isso sozinho, contrate um profissional. Olha o Chame Rui a aqui, It. gente. Ou o Jabá. Olha o Jabá. Inclusive, ele me pagou. Brincadeira, não me pagou, mas poderia, né? Agora, ó, o meu time já tá assim, ó, estamos acabando. Eu quero, rapidamente, antes da gente ir pro ping-pong final, o que destrói reputação mais rápido hoje? O que destrói reputação mais rápido hoje é a falta de planejamento e o excesso de exposição. Notaram, o excesso de exposição. Se você se expõe de forma excessiva e sem verdade e sem propósito, você acaba caindo na casca da banana. Nossa, adorei isso. Dá para reconstruir credibilidade? Se dá, eu acho que a crise, né, o problema é uma oportunidade. Com o problema que a sua credibilidade de repente foi afetada, você tem a oportunidade de se reinventar e de voltar até melhor. Nossa, maravilhoso. Eu sou adepto e sou super... Você sabe que eu vi do Scandal, time. né? Várias Sim. vezes. Eu adoro a parte de gestão de crise. Maravilhoso. Adoro, Maravilhoso. adoro. O meu problema só tem um, né? Toda vez que eu vejo uma série, eu quero aquela profissão pra mim. Então, eu juro pra você. Nossa, seria uma ótima gestora de crise. Ah, louca. Mas seria, viu? Você tem uns insights. Eu acho que eu Na próxima crise eu vou te chamar pra gente atuar juntos. Vou fazer um estágio ali, né? Ó, agora vamos pro ping-pong do final. Comunicação é a base do nosso sucesso. Se você quer ter sucesso, falando de negócio, de business, é a base do sucesso. Eu concordo. Reputação? Reputação é o que você precisa ter paciência e não desistir, porque requer de você repetição, consistência, requer que você seja um agente ativo. Se você não tem essa inteligência emocional, porque não é fácil. Construir reputação não é fácil. Mas você precisa internalizar a necessidade de uma reputação forte para que você sobreviva ao longo dos anos. Perfeito. O que mais falta nas empresas hoje em se tratando de posicionamento e reputação? Eu acho que falta justamente entender que comunicação tem que nascer da estrutura, da raiz, né? Que não adianta você construir uma empresa que não se posiciona nem a partir do nome. O nome já se comunica, né? O nome já diz quem você é, já diz para onde você quer ir. Então, se você tem oportunidade, se você está, por exemplo, montando um negócio, tem a oportunidade de pensar a comunicação de uma forma futura, né? Com longo prazo, e também pensar nos detalhes da formação inicial da empresa, agregando as técnicas de comunicação, já é um grande passo para o sucesso, sabe? Eu acho que se as empresas internalizarem a comunicação como parte base da sua estrutura, elas estão com meio caminho andado. Total. E aí você deixa de enxergar a comunicação como um acessório e passa a ser base de fundação. Base de fundação. Pilar. E de sobrevivência. E de sobrevivência. Né? É pilar. Sabe um erro que eu vejo as empresas cometendo? Teve um problema na receita, né? Perdeu um cliente importante. Vamos cortar onde? Na comunicação. Gente, isso é um absurdo, porque você parar de comunicar, parar de construir aquele legado que você está informando para o seu público-alvo. E isso eu vejo de forma recorrente. Mas eu sou um grande propagador dessa necessidade de não interromper esses processos. Mas é muito importante mesmo. Eu acho que podcasts como esse, onde a gente tem a visão de uma executiva que utiliza o serviço de comunicação, sim, com um executivo que supre o serviço de comunicação. Assim, o que as pessoas precisam acordar é que não tem mais... Já é realidade. Não é o futuro. Não tem um outro jeito de fazer negócio, independente de qual ramo você esteja. Independente. E aí não tem só a ver com rede social. Rede social é um canal. É uma fonte, né? É uma fonte. É um tentáculo desse polvo aí. E por último... não, espera, tem mais uma. Uma liderança que você admira. São tantas lideranças assim que me inspiram. Eu já te falei, de verdade, assim, desde que eu te conheci, você é uma pessoa que me inspira. Não é puxando sardinha nem nada, não. Você pela dinâmica que você conduz a sua vida, né?
mas poxa, tem lideranças. Eu tenho um grande amigo, é Marcelo Gentil, olha o nome dele, Marcelo Gentil, que ele é meu cliente. E ao longo da nossa jornada ele se tornou um grande amigo. Para mim ele é inspirador. Ele já fez parte da comunicação de uma grande empresa de construção pesada. Hoje ele continua nessa empresa, mas ele me inspira justamente por conduzir as relações de forma gentil. Parece até brincadeira, mas ele é um cara que sabe o limite dele, mas ele sabe colocar a energia necessária, com muito respeito, com muito cuidado. Então, ele é dinâmico, assim como você, né, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele também faz. E eu tava até falando pra ele, eu falei, Marcelo, não sei como você consegue fazer tanta coisa. Eu conheço uma pessoa igual a você, falei de você pra ele. E é isso, assim, mas faz porque toda vez que a gente vai fazer uma reuniãozinha, ele me traz o papelzinho dele com planejamento. Isso é incrível, incrível. Então, assim, são lideranças próximas que me inspiram e que eu acho que as pessoas têm que conhecer. Então, muito obrigado por estar proporcionando esse momento para as pessoas, né? Eu acho que as pessoas precisam disso, assim. Marcelo, esse café tem que sair, tá? Vamos fazer essa conexão. Já vai organizar esse café aí, inclusive. E Rui, primeiro, claro, te agradecer muito por esse bate-papo. Eu tenho certeza que vão pedir para você voltar, porque assim, é um conteúdo extremamente relevante. Obrigado. Extremamente necessário. E as pessoas estão sedentas por saber onde consultar sobre isso. Mas eu quero saber o que você sabe de verdade. O que eu sei de verdade? Eu sei que nada sei, na verdade. Na verdade, assim, a gente acha que sabe alguma coisa, né? Mas quando a gente tem disposição, a gente consegue saber o que a gente se propõe. Então, o que eu sei de verdade é que nada é impossível. Qualquer desafio que for posto, eu vou conseguir estudar, me atualizar e superar. E para além disso, eu fui bem filosófico, né? Gostei. Para além disso, o que eu sei de verdade é que a crise, ela não é o fim. A crise não é o fim, ela é uma oportunidade de você se refazer, de você se reconstruir. Não acha que a crise vai te limitar. Eu tive um cliente recente que eu encontrei no restaurante, eu estava fazendo a gestão de crise dele, ele sentou do meu lado, começou a chorar, falou, acabou a minha carreira. Eu falei, acabou de começar. Acabou de começar, calma, a crise, ela... porque no momento que você está no meio da crise, você se sente afogado. Mas depois que você vê que ela é uma oportunidade para você ver onde você errou, ver os problemas e corrigir, e fazer melhor, fazer de forma mais organizada, mais planejada, com mais estratégia. Então, assim, é isso. Assim, eu sei que nada sei, mas eu me proponho a fazer e vou até o fim para executar, e a crise não é o fim. Isso que eu sei de verdade. Que isso, Brasil! Gente, esse foi o Rui Conde. Eu tô super feliz de receber. Ele vai ganhar presente aqui do nosso podcast. Sério? Oh. Seríssimo. Mas antes, vocês sabem que o que eu sei de verdade é um programa dentro do ecossistema da VLG Investimentos. E se você não conhece a VLG Investimentos ainda, nós nascemos aqui em Brasília. Temos unidade em Aracaju, em Feira de Santana. E clientes no Brasil e no mundo inteiro. Mais de 3.500 clientes. Mais de 3 bilhões sobre assessoria. E como eu sempre falo, essa é uma ótima hora de você tomar um café com a gente, para que a gente possa te ajudar a encontrar as melhores soluções financeiras para você e para sua empresa. Nós somos uma empresa credenciada XP, estamos no ecossistema XP e, claro, não posso encerrar aqui o programa sem entregar para o Rui o presente, a caneca. Amo os presentes, eu amo caneca. Ele elogiou, né? Eu amo caneca. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Eu amei, já amei. É isso. E, gente, a gente se vê, se ouve, porque estamos no YouTube e no Spotify, a qualquer momento no novo episódio. Rui, obrigada. Muito obrigado, uma honra, obrigado. Parabéns à equipe e todo mundo envolvido. Muito obrigado, viu? Obrigada, vida longa.